We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o nosso Pai Criador, pedindo as bênçãos, agradecendo, e eu convido a todos os nossos amados e preciosos irmãos e irmãs para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Pai, Deus de misericórdia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Deus, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti, ó Pai, por mais esta vez o Senhor nos conceder a oportunidade, a graça de estarmos reunidos novamente com os nossos amados irmãos, essa grande congregação virtual espalhada por todas as partes. Eu peço, Senhor, a bênção em favor de cada irmão, de cada irmã,
que está conosco agora, que todos recebam a bênção do Senhor. Peço perdão ao Senhor pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e também peço a inspiração divina para mais este trabalho, e que todos sejamos abençoados, os doentes que estão acamados, seja a criancinha pequena, o bebê, seja o jovem, seja o idoso, seja quem quer que for que esteja doente, que o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, estenda as tuas benditas mãos para curar as doenças, as enfermidades, dar saúde, dar a bênção, dar a paz a todos. E nós pedimos estas bênçãos humildemente, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, e para a tua bendita glória. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos, a escritura que vamos ler está no livro de Salmos, capítulo 24. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações. Este programa é publicado pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, de segunda a sexta-feira, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos e assim que publicamos em nosso canal, nós também reprisamos em nossos grupos de WhatsApp, e qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. Aqui na descrição do vídeo nós temos o nosso contato para os irmãos entrarem em contato conosco. E então, meus amados irmãos, eu peço também ainda que não se esqueçam de clicar no símbolo de joia ali no sinalzinho de gostei, porque assim sendo, o YouTube vai impulsionando os vídeos cada vez mais para que mais pessoas possam também assistir, possam também ouvir a palavra do Senhor. E ainda em tempo, não esqueça também de inscrever-se no canal. Isso é muito importante para fazer crescer também e ir mais longe o nosso trabalho de evangelismo e de oração pelos enfermos. Dito todas estas coisas, agora nós vamos aqui para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. Salmos 24 e versículo 1. Leiamos então. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória?
o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Amém. Que o Senhor Deus, nosso Pai, acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que vamos ouvir é Beleza Maior. Quem canta esse hino, essa bela canção, é o cantor sacro, o cantor evangélico Elias Maia. Nós vamos ouvir então esse louvor e depois nós voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor, a mensagem também que o Senhor Deus tem nos enviado através do seu profeta. Vamos ouvir, ouçamos e meditemos. A beleza nas obras de Deus nos encanta o lindo arrebol que aclara a amplidão dos céus numa festa de cor e de sol. Beleza maior, beleza maior é que Deus por nós tem amor. Beleza maior, beleza maior é que Deus por nós tem amor. A beleza nos campos floridos e também numa fonte a jorrar nas montanhas cobertas de matas, onde as aves a Deus vão cantar. Beleza maior, beleza maior é que Deus por nós tem amor. Beleza maior, beleza maior é que Deus por nós tem amor. Amém, graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite esse louvor para a sua honra e sua glória. E agora nós vamos dar continuidade então ao estudo da mensagem que está em apreço, um paradoxo. Nós vamos voltar aqui no parágrafo 116. Aqui está Josué, de quem estávamos falando, como esse homem, um homem comum que passou por um monte de credos que os homens tinham criado e leis e cerimônias sem nada nelas que diga algo sobre dar ao homem poder para parar o sol. Mas aqui, com uma comissão de Deus, eu te darei todo pedaço de terra que pisares as plantas do vosso pé. Muito bem, Josué foi criado ali no Egito, viveu ali, e lá tinha seus sacerdotes, seus mestres, mas eles nunca
ensinaram nada a respeito disso, de coisas sobrenaturais, e muito menos sobre como parar o sol. Então ele era um homem sem instrução espiritual, mas era de Deus. Então ele não sabia o que deveria fazer, mas o Senhor havia dito a ele que todo lugar onde ele pusesse a planta de seus pés, o Senhor Deus lhe daria. E então eu continuo aqui. Eu estarei lá, o Senhor dizendo a Josué, eu estarei lá, e o inimigo foi dispersado. O sol estava se pondo. Se aqueles reis tivessem tempo para se reunir novamente no dia seguinte, ele com certeza perderia homens. Ele teria muitas baixas no seu exército. Mas Josué sabia que precisava da luz do sol. E olhou para o sol e disse: detente sobre Gibeão, e lua, fica aí sobre Aijalon. E pelo período de um dia inteiro, isto é, a noite toda, o sol se deteve e a lua parou lá. Foi um paradoxo. Um homem caminhando na vontade de Deus pôde fazer tal coisa porque ele estava estava em um Éfeso, em um Efésio, com o Evangelho. Claro que foi um paradoxo. Moisés, com uma vara na mão, para ir libertar os filhos de Israel, foi um paradoxo. Quando o Egito tinha todos os exércitos e seus homens bem treinados, foi um paradoxo. O nascimento virginal foi um paradoxo, isto é, do Senhor Jesus Cristo, né? Como poderia uma virgem, contra todo entendimento científico, uma mulher que não conhecia homem, poderia dar à luz um filho? E não apenas um filho, mas Emanuel, o qual provou ser exatamente o que foi dito que seria. Como poderia acontecer? Foi um paradoxo, porque Deus falou ao seu profeta centenas de anos antes, e o profeta obedeceu a palavra de Deus, e a palavra foi falada, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E cremos nisso. Certamente que foi um paradoxo. Como ele pôde caminhar sobre a água? Foi um paradoxo. Então, o profeta de Deus aqui está mostrando os diversos pontos bíblicos onde houve coisas incompreensíveis. Aconteceram coisas incompreensíveis à mente humana, mas aconteceram. Foi realidade aquilo. Quer dizer, como poderia uma virgem conceber? Quem poderia afirmar isso de sã consciência? Ninguém poderia. Nenhum doutor, nenhum cientista, nenhum grande teólogo, um grande doutor em divindade, nenhum poderia afirmar uma coisa dessas. Mas aconteceu. Isso é tremendo. Depois nós vemos aqui mais uma outra comparação que ele fez a observação aqui. Como poderia um homem andar sobre as águas do mar em pé, sem afundar, não é? Então ele diz aqui:
Tudo isso foi um paradoxo. Um ser humano, conforme o tamanho dos seus pés, não poderia fazê-lo, mas ele o fez. Que foi isso? Inexplicável. Mas ainda assim foi um paradoxo. Deus fez isso, nós cremos. Eu acredito que esteja falando a pessoas que creiam nisso. Creio em todos esses pontos, exemplos que o profeta mencionou aqui. Eu penso que nós estamos falando a crentes, mas aí eu perguntaria agora, e hoje ainda existem paradoxos ou não? Ou Deus não trabalha mais agora? Ou Jesus Cristo não é mais o mesmo ontem, hoje e eternamente? Não, Jesus Cristo ainda é o mesmo. Deus faz ainda hoje as mesmas coisas e Ele ainda produz os mesmos paradoxos. Como pode um câncer de dentro do estômago de uma pessoa ou em qualquer parte do corpo ser eliminado dali, sem que o médico houvesse feito uma cirurgia qualquer? Através do poder de Deus. É sempre um paradoxo. Bendito seja Deus. Alimentar 5.000 pessoas com 2 peixes e 5 pães seria um paradoxo ou não? Como alimentar 5.000 pessoas com 2 peixinhos e 5 pães? Mas ele o fez. Multiplicou não somente peixe, mas peixe cozido. Não somente pão, mas pão cozido. Como ele pôde transformar água em vinho? Tudo um paradoxo. Agora, a questão do peixe aqui eu preciso frisar novamente, porque quando o Senhor Jesus Cristo fez a multiplicação dos peixes, os peixes não estavam vivos, não. Eles já estavam mortos e, além de mortos, estavam cozidos, fritos, mas foram multiplicados. Que tipo de poder fez isso? Glória a Deus! Ele curou o enfermo que estava com lepra, sendo que até hoje não se tem nada, a ciência não tem nada para curar lepra, mas Jesus curou com sua palavra. Foi um paradoxo. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi o que acabamos de dizer agora. Ele ainda faz as mesmas coisas. Então nós precisamos ser crentes, nós precisamos crer nestas coisas. Quem não crê não é crente. Ser crente não é pertencer a uma igreja, não, evangélica, ou mesmo que não seja evangélica, crer em alguma coisa. Isso não é ser crente. Ser crente é crer em Deus, crer que Ele ainda está fazendo a mesma coisa que Ele sempre fez, que Ele está vivo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é ser crente. Aleluia! Sua palavra ainda cura os enfermos. É um paradoxo, sem dúvida. Ele ressuscitou os mortos depois da vida mortal sair deles. Lázaro, o filho da mulher de Naim e a filha de Jairo, ele ressuscitou os mortos com a sua palavra, porque ele é a palavra. E então, outra grande coisa, encerrando para provar que ele era o Messias, para provar que ele teve de vir em ordem e em resposta à palavra. E a palavra disse:
quando ele falou ao profeta: o Senhor teu Deus levantará um profeta como eu. Isso foi Moisés que falou. Houve muitos homens que se levantaram e houve por centenas e centenas de anos, eles não tiveram profeta. Tiveram sacerdotes e grandes homens, e como lemos a história, entre o tempo de Malaquias e Mateus, houve grandes homens, mas não houve profeta. De Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, até Mateus, que está colocado como o primeiro livro do Novo Testamento. Entre um e outro, não houve nenhum profeta na terra. Mas, contudo, não obstante, houve muitos grandes homens, estudiosos da Bíblia, da palavra, dos pergaminhos e tudo mais. E então, quando ele entrou em cena para provar que era esse Efésios manifestado, João anunciou isso. Mas Jesus ele era a palavra manifestada, ele próprio. Quando Pedro veio a ele certo dia com André, seu nome era Simão. E quando Jesus, ali de pé, sem nunca ter visto esse homem na vida, ouçam bem, quando ele de pé ali olhou para o homem e disse: teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas. Foi um paradoxo, claro que foi. Certamente que foi um paradoxo. E quando Filipe, ali de pé, ouviu isso e soube que tudo isso era a identidade que este era o Messias, ele teve certeza, ele creu. Ele não estava insensível nem cego. Ele correu pela margem por algumas milhas e trouxe seu amigo chamado Natanael. E quando ele chegou caminhando, que fé desse homem que pôde trazer outro à reunião para ver. Então ele foi e chamou Natanael: venha que eu quero te mostrar uma coisa. Certamente Natanael pode ter perguntado: mas que coisa é essa? Disse: eu vou te mostrar um homem que não é nada mais, nada menos que um profeta. Porventura não seria esse o profeta que nós estamos esperando, o Messias? Vamos lá para você ver. Quando ele chegou perante Jesus, Jesus disse: eis um israelita em quem não há dolo. E isto surpreendeu o homem. Ele disse: quando, afinal, me conheceste? Agora, observem isto, é sem lógica, é inexplicável. Ele disse: quando, afinal, me conheceste? Natanael perguntou, porque o Senhor Jesus Cristo olhou nele, quem sabe apontou seu dedo indicador e disse: aqui está um verdadeiro israelita em quem não há dolo, que é verdadeiro, que não fala mentiras, não é enganador. Esse homem é um homem verdadeiro. E então Natanael perguntou: Senhor, mas quando o Senhor me conhece? De onde? Disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da árvore. Um paradoxo. Então, Natanael estava lá orando. Não sabemos o que é que ele estava pedindo.
mas ele estava orando. E o Senhor Jesus Cristo viu ele lá orando, sem nunca certamente haver estado ali e muito menos ter visto o homem. Mas ele disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há engano, em quem não há dolo, um homem sério, um crente verdadeiro, e assim por diante. Ele perguntou: mas mestre, de onde me conheces? Era-lhe necessário passar por Samaria. E quando passou por Samaria, pela cidade de Sicar, ele estava sentado lá esperando seus discípulos irem comprar comida. E notem, uma mulher de má fama saiu ao poço e ele lhe disse: mulher, pega-me de beber, ou traze-me de beber. E ela disse: não é costume que tu peças isto. Eu sou samaritana e tu és judeu, e nós não nos comunicamos. Ele disse: mas se conheceres com quem falas, observem este paradoxo prestes a acontecer. Não percam isso. Disse: como podes dizer isso? Eu sou mulher de Samaria e tu és judeu. Não nos comunicamos. Isto é, você não pode ficar conversando comigo, não. Você não pode me pedir nenhum favor, não, porque nós não nos comunicamos. Nós temos uma rixa antiga, que samaritano não se dá com judeu. Bom, ela perguntou para ele: o senhor é judeu, eu sou samaritana, como é que o senhor vem conversar comigo? Ele disse: mas se conhecer com quem falas, ou está falando contigo, tu me pedirias de beber. E ele continuou até descobrir onde estava o seu problema. Então o Senhor Jesus Cristo continuou prolongando um pouco o diálogo, a conversa, e disse para ela: se você soubesse quem está falando com você, você é que ia lhe pedir água para beber. Ela disse: mas por que o senhor está dizendo isso? Então o diálogo foi prosseguindo e o profeta aqui diz que Jesus estava prolongando a conversa para poder encontrar onde estava o problema da mulher. Onde é que ela tinha seu problema? E disse: vai buscar o teu marido e vem cá. E ela disse: não tenho marido. Então esse demônio ou demônios que estavam nela certamente disseram: vamos conquistar esse hebreu aí, esse judeu aí. Certamente esse era o problema que estava nela. E o Senhor Jesus Cristo já tinha conseguido identificar qual era o problema dela. Aleluia! Então, quando ela disse: eu não tenho marido, porque ela queria dizer: eu estou livre, eu não tenho nenhum compromisso com homem nenhum, por isso eu posso ter um outro namorado, eu posso ter um marido, se for o caso, não é? Mas então o Senhor Jesus Cristo disse assim: agora você falou a verdade, porque você já teve 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido legítimo. Possivelmente, eu estou dizendo possivelmente, não está escrito isso na Bíblia, não é? Mas possivelmente ela tivesse tomado esse seu último marido agora de alguma mulher, tivesse desmanchado algum casamento, porque aquele demônio fazia esse tipo de coisas,
E isso era para ela, naturalmente, um espinho na carne dela. Bendito seja Deus. Nós vamos parar por aqui, chegamos ao parágrafo aqui já que devemos parar porque o tempo já se esgotou. E vamos ter uma palavra de oração agora, falando com o Senhor nosso Deus, e que Ele possa então continuar nos abençoando cada dia mais. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos ainda em Tua bendita presença, depois de ouvirmos os incentivos da Tua palavra, falada pela boca do Senhor Jesus Cristo e também falada pela boca do Teu profeta, para que isso nos edifique cada vez mais. Pai Santo de misericórdia, estende Tuas benditas mãos sobre nós, dando a bênção que nós precisamos, a vitória que nós necessitamos, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos tudo isto e Te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. Chegamos então ao final do programa de hoje. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nós vamos estar juntos em nosso próximo programa. Amém, amém.